A vida só acaba quando você morre. Enquanto você está vivo, você tem que praticar um movimento, aprender, se abrir. As mudanças doem, lógico que dói, mas é muito mais sufocante você viver aquilo sem se transformar. Você nunca viu ninguém como você chegar lá. Como é que você vai realmente acreditar que você vai ser o primeiro? Quanto mais você se conhece, mais você se cura e você vai ser uma pessoa de luz para as outras pessoas, no sentido de você vai se colocar no lugar do outro para você falar. Então, óbvio, você não vai falar uma besteira quando você é autêntico. Se você já fez essa contraposição, se você se colocou no lugar do outro, a base das relações é confiança. Então você precisa ser um líder autêntico, porque você vai ser um modelo a ser seguido, posições. Você pode sair dali, mas como você quer sair? Como você quer ser reconhecido no mundo? Que história você quer deixar? Qual o seu legado? Tem gente que passa a vida tentando caber. E tem gente que entende que não dá para viver metade de si. O meu convidado de hoje é o Vitor Teixeira, advogado, palestrante e um exemplo vivo do que significa liderar com verdade. Depois de uma trajetória marcada por coragem e autoconhecimento, ele transformou a própria história em ponte entre o que somos e o que o mundo ainda precisa aprender a ver. Você ser autêntico, as coisas que você faz, elas fluem de uma maneira mais natural e você consegue realmente colocar em prática aquilo que você pensa. A autenticidade, ela traz essa coerência. Você apenas não tem um discurso e fechou as portas, você vai e faz totalmente diferente. Olhar para dentro de você, entendeu? Quais são os pontos que hoje fazem sentido para você, que um dia outros fizeram, porque nós somos mudança, nós somos transformação como ser humano. Então a gente tem que olhar para a nossa vida como ciclo. Qual é o caminho para quem não tem um mapa desenhado? Eu quero agradecer você mais uma vez, Vitor, por estar aqui com a gente hoje para conversar sobre a sua vida, a sua trajetória e liderança com autenticidade. Obrigada por você ter reservado tempo na sua agenda para estar aqui com a gente. Obrigado, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder falar sobre a minha vida, sobre a minha história e, como você falou, a autenticidade que tem nisso, né? Tudo muito verdadeiro e a verdade nua e crua, ela às vezes choca, mas é necessária. Concordo muito. E explica para as pessoas por que você fez esse preâmbulo, por que você está falando essa frase agora. Bom, primeiro porque eu dei um 360 na minha vida, né? Então, quando eu percebi que eu era uma pessoa trans, aliás, eu já sabia, mas eu não sabia nem o nome disso, porque é muito complexo, né? Você ter esse como se fala, essa conhecimento, exatamente, esse autoconhecimento. E quando eu percebi, nada mais na vida me fazia sentido se eu não fizesse essa transformação, essa transição, que, claro, fui muito segura, eu tive bons médicos ao meu lado, e isso mudou tudo na minha vida, né? Mudou a minha profissão, mudou o meu jeito de olhar a vida, mudou o meu jeito de olhar as pessoas, né? Me trouxe muito mais humanidade, sensibilidade com o próximo, e me fez estudar, que eu sou autodidata em direitos humanos, estudar muito mais, e é a área que hoje em dia eu mais trabalho. Que legal! E eu tenho, assim, uma responsabilidade muito grande nessa conversa com você, porque eu não sou uma entrevistadora profissional, mas a minha vontade, a minha motivação, e quando meu time trouxe essa ideia da gente conversar com você, foi de dar a visibilidade correta e ajudar a educar a população em geral sobre o que significa essa experiência de vida, porque é uma experiência de vida, e é uma experiência de vida muito única, que outras pessoas, quem nunca passou por isso, é difícil imaginar. Então eu vou te fazer algumas perguntas que talvez ajudem as pessoas a visualizar como foi isso no seu caso, como foi isso para você. Claro. Quem era o Vitor criança? E fala um pouco assim de o que você queria fazer quando você crescesse? Bom, quando criança, com certeza eu era muito reprimido e oprimido,
porque eu queria brincar de coisas que de meninos faziam, e eu era obrigado a brincar de meninas. Sim. Né? Então, desde roupa, chegou 9 anos, eu já não queria mais usar saia, eu não queria usar nada, minhas camisetas já eram super largas, porque eu sabia quem eu era, eu sabia a minha orientação sexual, né? Quem eu gosto, se eu gostava de homens, de mulheres, eu sabia que eu gostava de mulheres. Então, as mulheres me atraíam, meus olhares eram para as mulheres, porque embora a gente não tenha o desenvolvimento da sexualidade nessa idade ainda, mas você já tem atrações, né? Por esse tipo de idealizações que a gente faz, né? Qual par seria o meu, né? Então eu já idealizava assim. Naturalmente você idealizava um par mulher. Um par mulher, exatamente. Eu não sabia quem eu era. E na época não se falava, na época não tinha internet, não tinha Google, não tinha pesquisa. E imagina, terapia então passava longe da gente, né? Terapia era coisa de gente doida, né? Exato, era coisa de gente doida. Então, depois disso, a minha adolescência também foi bastante reprimida, porque eu também não podia expressar minha sexualidade, né, de quem eu gostava, e tampouco a minha identidade de gênero, porque eu me vestia daquele jeito. E eu morei numa cidade do interior, onde, por exemplo, a mulher que se vestia mais masculinizada era chamada de Maria Sapatão na rua e apontada. Né? O cara que era mais afeminado, ou que se vestia mais afeminado, também era apontado como gay, o viadinho, né? Sempre no pejorativo. Sim. Então, nós tivemos assim que aprender como ser humanos, né? Nos reconectarmos com as nossas essências, né? Para que a gente pudesse entender essas coisas. Então, eu fui no meu processo interior, e quando eu completei 38 anos, não teve mais como segurar. Eu tinha tudo e não tinha nada, como eu falava. Uau. Eu sou a rica pobre. Uau. Eu era falava assim isso. como Eu era você rica se sentia. pobre, como eu me sentia. Por fora, eu tinha tudo que eu quisesse de bens materiais, mas por dentro eu olhava meu guarda-roupa e falava, eu não quero vestir essa roupa, eu não quero isso. Mas também era doloroso para mim pensar, eu tenho que transformar o meu corpo, o que eu vou fazer? E aí eu vi uma entrevista de um médico que estava trazendo uma cirurgia para o Brasil chamada faloplastia, né, que era uma construção peniana, e eu fui atrás dele no consultório dele, urologista, só tinha homem. Quando eu cheguei, ele se chocou. O que foi? O que você precisa de mim? Falei, bom, doutor, primeiro, eu vou falar do final para o começo. O final que eu quero é fazer a faloplastia. E o começo é que eu nunca fiz nada, eu não entrei em nenhum processo exterior para isso. Aí ele me explicou, olha, primeiro você inicia a hormonização, depois vem a mastectomia masculinizadora, e depois a gente inicia o processo de transição de várias cirurgias, né? Porque para homens trans são várias etapas da cirurgia, para mulheres trans é uma só. Ah, é? Tem essa diferença também? Sim, são técnicas totalmente diferentes, né? E não se perde nada no corpo, tudo é usado ali para os dois tipos de cirurgias. E aí eu fiz, graças a Deus, com muita segurança de tudo que eu estava fazendo, né, com acompanhamento médico, psiquiátrico e psicológico. E depois disso eu vi que a vida tinha outras cores, outros sabores, né? E até hoje eu experimento coisas. Tem coisas que eu, assim, uma festa com uma roupa diferente. No meu casamento, eu fiz questão de smoking porque era uma roupa que eu nunca tinha usado. E eu falei, talvez eu nunca use. Talvez eu nunca seja chamado para uma festa assim, nesse traje. Ou uma festa fantasia, me encanta aí, que eu possa me vestir do que eu quero, de Drácula, de Coringa, né? Então, assim, são coisas que eu fui privado, realmente, de fazer na vida e que hoje eu me permito. Uau. E você escolheu uma profissão que é um ramo muito tradicional de trabalho. Sim. Inclusive na vestimenta, inclusive na forma de falar, inclusive aquela caricatura que existe, né, dos tribunais, o juiz, a formalidade, né? Conta um pouquinho de como é isso para você hoje. Quando você entrou no direito, para as pessoas que não conhecem a sua trajetória, quando você entrou no direito, você já tinha feito essa transição, não tinha feito essa transição? E se você não tinha feito, qual foi a diferença entre atuar como advogado com uma beca feminina e atuar como um advogado que você é? Ana,
totalmente diferente. Quando eu fiz a minha transição, eu já tinha aproximadamente 13 anos de carreira jurídica como mulher lésbica, Tá. né? E depois da transição, eu tive a experiência de atuar agora como homem, Sim. homem trans na sociedade. É totalmente diferente. O atendimento, você não precisa provar sua competência, as mulheres precisam provar as competências, né? E aberturas, as pessoas te tratam melhor no Uber, te tratam melhor no fórum, te tratam melhor na rua, né? É incrível como as mulheres ainda são oprimidas na sociedade em geral. Não diria nem no Brasil, mas no mundo. Não, e ouvindo você, e como mulher, né, eu fico pensando, puxa, você teve que fazer um esforço, né, para frente à sociedade, mostrar quem você era de verdade. E você, antes disso, ainda passou pelo lado de ter que lidar com os problemas das mulheres que você não é, Uhum, né? sim. E acho interessante você falar sobre isso. Você falou que você era menos bem tratado como mulher. Sim. No ambiente de trabalho, o que mais você vê que é diferente entre homens e mulheres do que você sentiu da sua experiência? Vozes, você pode falar mais. Mesmo que você fale uma besteira, todo mundo vai rir. Se você fala uma besteira como mulher, as pessoas olham assim, nossa, mas você é agressiva ou você é simpática demais. Que desbocada, Né? as pessoas ficam chocadas, São né? os julgamentos, exatamente, que um homem não tem na sociedade e a mulher tem. Então, e isso é mais fácil de você trabalhar no dia a dia, porque você não precisa, como a mulher, fazer um papel do que se espera dela naquele ambiente corporativo, né? Aham. É exigido que a mulher seja isso, seja aquilo. O homem não, o homem é o homem, né? Ele pode ser Então, quem ele e as quiser. aberturas são maiores, né? As facilidades são maiores, né? E as cobranças são menores. Você acha que o nível de exigência que se pede de uma mulher hoje, até no mundo jurídico, que é o que você mais conhece, é maior do que o que se exige de um homem? O que se exige de uma mulher é mais duro do que o que se Sim. exige de um homem, assim? Sim, Na mesma posição, fazendo tenho a mesma coisa? absoluta certeza, Ana. Absoluta certeza que sim, porque você tem que provar 5 vezes ou 10 vezes mais do que você é. E o homem não precisa provar. Você tem alguma história, algum exemplo assim, que ilustre isso acontecendo na prática? Sim, tenho. Por exemplo, quando eu fui contratado num renomado escritório na Avenida Paulista, Aham. a minha chefe chegou a dizer para mim que eu iria trabalhar ali, mas que eu não pensasse que eu seria só mais um rosto bonitinho na equipe dela. E tinham homens péssimos, horríveis, que não sabiam nada de direito e estavam lá. E eles não foram contestados como ela me contestou. Mostre sua competência, porque senão você não vai ficar, você só tem um rosto bonito. Aham. Entende Tipo, a sua aparência diferença? serviu para você passar pela porta, mas agora você tem que cobrar, você tem que mostrar sua competência. Vamos Tem ver que se é boa suar mesmo. para você mostrar, né? Não é só mostrar, você tem que 10 vezes mais. E sabe que isso corrobora com a minha visão e corrobora com os números que a gente vê no mercado. Então, por exemplo, quando você pega a lista, né, das empresas que melhor performam no mundo, né, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, etc., sempre as empresas lideradas por mulheres performam melhor que as dos homens. Mas eu tenho a sensação de que não é porque uma mulher é melhor que um homem, é que ela tem que se provar tanto para chegar lá. Tanto, 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 que ela acaba entregando muito mais do que se esperaria de um homem na mesma posição. Sim. Então, não é nem por talento, é por sobrevivência. Sim. É por sobrevivência, porque se ela não fizer isso, se ela não entregar o máximo do máximo e melhor do que qualquer homem entregaria, ela não estaria ali sentada naquela Ela já cadeira. teria sido cortada na primeira escala, no primeiro passo que ela deu, ela já teria caído, Ana. Porque não é dado chance para a mulher, você errou, vem aqui, a gente conserta. Os homens não, um abafa o outro, né? Como eu falo, o clube do bolinha. Ai, deu errado? Nossa. Ah, se fosse uma mulher, demite, ela não sabe nada. Você, com certeza, nessa sua trajetória, você teve
resistências e, ao mesmo tempo, o suporte de muita gente que foi te mostrando caminhos, te dando alternativas. Eu queria que você contasse para mim um pouco de quem te ajudou e quem te marcou positivamente nessa trajetória de fazer sua transição para você se mostrar, se apresentar do jeito que você sempre se viu. Bom, primeiramente, com certeza, meus anjos da guarda, Deus, minha espiritualidade muito forte, me Você guiou. sempre foi religioso? Religioso eu não diria, eu sou místico. Tá. Eu Tem um acredito lado no espiritual universo, desenvolvido. exatamente. Eu acredito muito na minha intuição. E sabia que eu tinha que fazer esse processo. E que eu estava sendo guiado. Então, assim, algumas vezes eu tive uma amiga que foi comigo em alguma etapa da cirurgia e um amigo. Tá. Mas mais do que tudo, eu fiz esse processo. E como é encontrar motivação quando você não tem referências externas? Onde você buscava força? Difícil, Ana, muito difícil. Você olhar para o lado e você não ver nenhum par, né, como eu falo. Não tinha ninguém igual a mim para eu falar, poxa, deixa eu segurar na tua mão e a gente vai junto, ou o que você fez de melhor, qual é a sua prática boa que eu posso copiar. E eu não tive isso. Então hoje eu entendo quando eu converso com algumas mães e elas falam, olha, Vitor, eu gostaria que meu filho fosse igual a você. Eu Aham. gostaria que meu filho também fosse advogado. Eu gostaria que meu filho fosse médico, enfim, mas ver uma pontinha de esperança. Eu realmente, Ana, não tive em quem me guiar, eu só via na televisão mulheres trans, pessoas travestis, realmente eu não tinha uma identificação com elas, porque eu sabia que eu era igual a elas, igual eu falo, eu tenho sangue de travesti, cuidado. No sentido Maravilhoso. da brincadeira e de que eu vou para cima, eu vou fazer minhas coisas e eu vou lutar pelos meus direitos e pelas minhas colocações, Que né? legal. Onde eu quero me colocar, na cadeira que eu quero sentar. Mas, de fato, eu não tive realmente, infelizmente, nenhuma referência que eu pudesse me pautar para eu seguir em frente, assim. Puxa vida. E como foi o seu processo nesse sentido? Então, quando a gente não tem uma referência, e muitas vezes, e eu tô te perguntando isso porque muitas pessoas, né, podem fazer esse paralelo em outros âmbitos da vida. Então, por exemplo, alguém que quer fazer uma carreira num mundo, num setor que é muito masculino e não tem referências femininas ali dentro. Puxa, como é que você fez o seu mapa, né, dessa jornada? O que você buscou? Você buscava informação, você fazia pesquisa, você conversava com gente, você tentou fazer paralelo com algum outro tipo de pessoa que você fala assim, não é exatamente como eu, mas é parecido, então, tipo, deixa eu seguir parte desse caminho. Qual é o caminho para quem não tem um mapa desenhado? Olhar para dentro de você e ver quais são os pontos que hoje fazem sentido para você, que um dia outros fizeram, porque nós somos mudança, nós somos transformação como ser humano. Então a gente tem que olhar para a nossa vida como ciclos, né? Ou processos de tudo que a gente passa. Então eu olhei muito para dentro de mim, foi um momento de muita introspecção e de direcionamento, buscando algo novo, que eu não sabia onde estava, mas eu sabia que eu tinha que continuar trilhando, né? E como você falou, às vezes as portas no para onde você olhou, o que você viu, às vezes eu nem vi porta, mas eu segui. Às vezes eu não vi luz, mas eu segui. E às vezes eu cheguei na porta, ela estava fechada e eu tentei derrubar também, não deu certo. Então, então a vida é aprender e desaprender, aprender e desaprender. Esses são os nossos ciclos, né? A gente não pode destruir nem desconsiderar. Eu sou muito grato por tudo que eu fui. Eu fui uma pessoa muito boa para mim. Eu sempre procurei coisas boas, eu sempre procurei praticar esportes, eu sempre procurei fazer coisas culturais, eu sempre me coloquei em lugares bons e quero continuar me colocando nesses ambientes que eu acho que são o que fazem eu crescer, que me fazem viver melhor, ser mais leve, né? Entender as coisas e ter uma mente aberta para receber informações. Porque eu falo, não adianta você viver hoje com toda essa era da informação e você não saber mexer em alguma coisa. Você precisa estar vivendo no seu tempo. E eu quero aprender sempre, mesmo que eu seja velhinho, porque isso também é uma filosofia indiana. Na Índia tem uma cidade que as pessoas que têm 60 a mais, elas vão para fazer faculdade nessa cidade, que é gratuita do governo. Gente, é verdade É isso? Eu não verdade. sabia dessa história. Então, já há culturas
que são assim, né? E aqui no Brasil a gente vê, as pessoas pensam em se aposentar, em se pensionar, e o que vão fazer? Jogar cruzadinha? Legal, você está movimentando seu cérebro. Mas existe muito mais coisas, porque eu falo, a vida só acaba quando você morre. Uhum. Enquanto você está vivo, você tem que praticar um movimento, aprender, se abrir. As mudanças doem, lógico que dói, mas é muito mais sufocante você viver aquilo sem se transformar, Uhum. não se abrir para isso. Vitor, você consegue ser grato pelas dificuldades que você passou? Isso vai ser um corte, gente. Você viu o suspense para responder? Depois do comercial. Ai, Ana, consigo ser grato. Como eu posso dizer, eu não acredito que eu deveria ter passado por tudo aquilo, porque eu já sabia muito bem sobre a vida, né? Eu já sabia me colocar numa posição de humildade com as coisas, de aceitar, de saber, de lutar também pelo que eu queria, Aham. de provar às vezes para mim mesmo que eu conseguia as coisas, né? Mas eu acho que foi muito pior, né? Sem ter uma rede de apoio. Aham. E foi muito pior por eu não ter alguém na frente. Uma Em quem se liderança. inspirar. Exato. Essa coisa da referência que muita gente sente falta em diferentes ambientes, né? E no mundo corporativo não é diferente. Às vezes as pessoas minimizam isso, né? Elas falam assim, não, mas se você tiver força de vontade, se você se esforçar, independente de você não ver ninguém lá em cima, você pode chegar lá. Mas a verdade é que nosso cérebro só reconhece aquilo que ele vê. Então, tipo, se você nunca viu ninguém como você chegar lá, como é que você vai realmente acreditar que você vai ser o primeiro? Exato. Né? Então, esse modelo é muito importante, a existência da referência é muito importante, abrir espaço para grupos minoritários é muito importante para você fazer acreditar, a maioria acreditar que vale a pena tentar, pelo menos vale a pena tentar, né? Porque alguém tentou e chegou. Sim. Como é para você? Eu vejo muita gente reclamando que o mundo corporativo, quero trazer isso um pouco para o mundo corporativo e a tua experiência no mundo corporativo. Muita gente no mundo corporativo reclama que como líder eu tenho que interpretar um papel. Eu não consigo ser o mesmo. Eu não consigo ser autêntico. Eu não falo o que eu penso. Eu tenho que ficar medindo minhas palavras. E fala-se muito livremente sobre essa questão da autenticidade no mundo corporativo, de você poder ou não ser você mesmo no exercício da sua profissão. Você teve que lutar para poder ser autêntico, para chegar num momento da sua vida e da sua carreira onde você podia entrar nos lugares e ser você mesmo de corpo e alma e tudo. Como é para você, Vitor, isso? Como você vê a autenticidade, a importância da autenticidade no trabalho e na vida? É muito legal a sua pergunta, né? Eu acredito que você ser autêntico, as coisas que você faz, elas fluem de uma maneira mais natural Tá. e você consegue realmente colocar em prática aquilo que você pensa, que é a coerência, né? A autenticidade, ela traz essa coerência. Você apenas não tem um discurso e fechou as portas, você vai e faz totalmente diferente. Uhum. Então, eu acredito que isso faz uma enorme diferença na vida pessoal. Primeiro, caem as máscaras. Você tem que ser quem você é. Você não dá para você interpretar a todo momento, né? E no mundo corporativo, quando você leva essa autenticidade, o que você inspira para as pessoas? Confiança. Confiança é tudo, as relações, a base das relações é confiança. Então você precisa ser um líder autêntico, porque você vai ser um modelo a ser seguido, você vai ser. As suas palavras vão ter coerência, porque aquilo que você faz você pratica, e você não é um personagem querendo enganar as pessoas com uma capa do Batman, atrás de uma mesa, numa posição que outro dia pode ser de outra pessoa. São posições, você pode sair dali, mas como você quer sair? Como você quer ser reconhecido no mundo? Que história você quer deixar? Qual o seu legado? Eu fui, eu fiz e eu me realizei. Não, eu fui, eu não era quem eu gostaria de ser e eu fiz, né? Entende? Você, na sua trajetória, o que você quer contar? Eu sempre falo para as pessoas que têm essa dúvida de, eu não posso ser eu mesma, eu não sou autêntico e não sei o quê, mas é assim que eu tenho que ser se eu quiser caber neste lugar.
Eu sempre falo para elas assim, se você não se mostrar como você realmente é, você nunca vai saber o quão longe você poderia ter chegado. Porque você nunca vai fazer um papel melhor do que o que você nasceu para fazer. Claro. Se você ficar tentando ser outra pessoa, você sempre vai fazer um papel pior do que o que você poderia fazer sendo você mesmo e do que a outra pessoa que você está tentando imitar. Então, assim, é um desserviço para todo mundo, né? É Verdade. um desserviço para quem segue você e é um desserviço para você mesmo, porque você está retraindo o seu potencial. Exato, Ana. E também aquela questão que se você se conhece, né? Quanto mais você se conhece, mais você se cura e você vai ser uma pessoa de luz para as outras pessoas, no sentido de você vai se colocar no lugar do outro para você falar, então, óbvio, você não vai falar uma besteira quando você é autêntico. Se você já fez essa contraposição, se você se Aham. colocou no lugar do outro, se você sabe a forma de falar com aquelas pessoas, as gerações, né, as etnias. Então, se você pratica as diversidades, e sendo autêntico, você tende a liderar muito mais pessoas que você nem imagina. Uhum, Onde quer que você vá, você vai levar, mas colocando em prática aquilo que você sabe que faz bem para as pessoas, né? uhum, adoro. Na sua linha de trabalho, você sente que você atrai que tipo de clientes para a sua prática jurídica? E você acha que os clientes que vêm até você, eles levam em consideração a tua história, a tua jornada? Ana, eu tenho alguns clientes que me acompanharam desde da minha outra versão, como eu digo, Uhum. né? Da minha irmã gêmea. Adoro. É. E assim, o legal é que as pessoas têm muito mais expectativa ainda, porque eles pensam assim, cara, você já fez essa transformação, então você vai conseguir mudar a lei agora pra mim, pra eu ganhar esse processo. Eu falo, não! Pessoal, expectativas realistas, Expectativa, por favor. realidade. Exato. Então, a expectativa aumentou muito em relação a isso, né? Que Porque interessante. você acaba sendo uma pessoa que, na visão das outras pessoas, performa muito bem. Então, Você move não montanhas na é? visão delas. Você move montanhas. Você faz o impossível acontecer. Exato. Cara, que incrível isso. Nossa, isso é muito marketing, Vitor. Você tem que usar isso no seu storytelling, nas suas redes. Caramba, isso é um superpoder, sinceramente. Maravilhoso. Achei maravilhoso. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou de não ter referências, de não ter um modelo a ser seguido, de não ter um exemplo. Como é isso para você depois de ter passado por essa transformação, pela transição como um todo, ter chegado onde você sempre se visualizou e queria chegar? Você acha que você tem alguma responsabilidade com as pessoas que ainda não fizeram essa jornada? E como você lida com isso? Sim, eu penso que eu tenho uma enorme responsabilidade, já senti muito mais peso nas minhas costas, isso já pegou um pouco para mim, Tá. né? Então, hoje em dia eu já trabalhei isso, eu aceito, está tudo bem, e eu penso que eu quero deixar a minha história como exemplo bom para as pessoas que elas possam seguir, que eu possa ter alcançado coisas que as outras gerações que vieram antes de mim não alcançaram e que as pessoas que venham depois seja mais fácil para elas, o mundo Aham. esteja mais diverso, as culturas estejam mais abertas, né? As pessoas tenham mais oportunidades de trabalho, de crescimento para ser quem elas são. Maravilhoso. E eu quero falar um pouco da família que você formou. Depois de todo esse processo, como é hoje a família de vocês? Como é a sua família? A gente está aqui com a sua esposa, aqui no estúdio, a esposa dele está aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho de como é a sua família. Ana, a minha família é do jeito que eu sempre sonhei. Que Do jeito que eu sempre sonhei, uma família estruturada, unida, é, com diálogo, sempre uma comunicação muito aberta, a gente conversa sobre tudo. E eu falo que ainda bem que eu fiz tudo o que eu fiz, porque se eu não tivesse feito a minha transição, eu não teria conhecido a minha esposa. Então isso é um ponto que eu olho para trás e eu falo, olha, faria tudo de novo, né? E passaria por tudo que eu passei, justamente para ter aquilo que eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei em ter uma família,
Não sou conservador, não sou tradicional, mas eu fiz questão de me casar porque é meu direito. Eu Claro. tive que colocar em prática. Eu tenho direito a me casar no registro civil, eu tenho direito a mudar meu nome, eu tenho direito de me vestir como eu sou por dentro. Então, isso para mim são conquistas, Ana. E a minha família é uma conquista que eu tento preservar, né? E eu falo que relacionamento é você regar um pouquinho todo dia. Não adianta você falar assim, ai, tá tudo bem, ela gosta de mim, eu gosto dela, e a gente se fala mais no fim de semana. Não, relacionamento é você regar cada dia, é você ter aquele cuidado com a pessoa, você saber o que a pessoa gosta, ela saber o que você gosta. Então, relacionamento é uma série de questões que você tem que colocar em prática. Não Aham. ler no livro da Poliana e nem no filme da Disney, né? Precisa ser a prática A para você ser família feliz. real, da vida real. Exato, na vida real. A sua família tem algo diferente das famílias que você já conheceu ao longo da sua vida por alguma razão? Eu creio que sim, porque nós somos autênticos, nós não temos medo de falar a verdade em casa, então nós temos, como eu falei, discussões abertas, assuntos abertos e pontos de vistas diferentes, né? Mas que a gente acaba tendo uma intersecção ali, um ponto de intersecção para a gente se ajustar da melhor forma possível. Às vezes eu penso de uma forma, mas ela não é a mais correta para a família. E às vezes a Débora pensa uma coisa que também não é. Então a gente tem muito essa abertura em casa. Cara, e olha que coisa impressionante, né? Eu acredito muito que na nossa vida a gente está sendo sempre treinado para o nosso próximo passo. Com certeza. Então a dificuldade de hoje, ela não é em vão. Ela é só um treino para o próximo passo, para a próxima conquista, para o próximo degrau. E você conseguir construir uma família onde se conversa sobre tudo, onde se conversa de um jeito imperfeito, porque quando você conversa sobre tudo, às vezes você vai falar a coisa certa, às vezes você não vai falar do melhor jeito, Exato. mas é o risco e o retorno da transparência, da autenticidade que você trouxe, Sim. e eu acho que você foi treinando isso ao longo da sua vida e a vida foi colocando obstáculos para você, para que quando você encontrasse a mulher dos seus sonhos, você estivesse preparado para construir uma família de verdade, autêntica com ela. Débora, você pode vir aqui falar um pouquinho com a gente? Débora, obrigada por você ter aceito vir aqui para frente das câmeras, porque eu acho que você vai prestar um serviço enorme para as pessoas que querem saber mais, que têm curiosidade e que querem se educar para fazer a coisa certa. E conta um pouquinho para mim como vocês se conheceram. Nós nos conhecemos por uma mídia social que é o Instagram, né? Eu vi uma pequena entrevista do Vitor junto com uma outra amiga nossa que é a Léo Áquila, né? Falando sobre uma questão específica de direito, né? Tá. E direito LGBT. Aham. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, nossa, né? Fala bem, sabe do que fala, né? Inteligente, gato, né? E eu estava assim no meu projeto mozão, né? Queria encontrar realmente um companheiro porque eu estava há muito tempo sozinha. Aham. Eu tenho uma filha, então assim, eu esperei minha filha ter uma certa idade para investir numa nova relação. Aham. Então eu mandei uma mensagem para ele pelo Instagram, mas elogiando o doutor Vitor, Sim. né? Com o que ele falou e tal, mas claro que tinha, né, um outro interesse ali. Mas o doutor Vitor, muito profissional, me respondeu também na base do direito, muito educado. Potencial cliente, Né? deixa eu responder Assim, direitinho potencial aqui. cliente e tal, e eu falei, não deu o resultado esperado. Aí passou um tempo, ele publicou uma foto e a gente estava em plena pandemia, né? E eu fiz um elogio nessa foto, também pelo Instagram, mas pelo direct ali, né? E aí ele me respondeu, né? Demorou um pouquinho, claro, né? E quando ele me respondeu, a gente começou a conversar e ele falou assim, o que você acha da gente se conhecer? E a gente estava na pandemia. Eu falei assim, olha, eu acho ótimo a gente se conhecer, mas pensando que isso ia acontecer dali uma semana, 15 dias. Ele falou, o que você acha da gente se encontrar hoje? No mesmo dia! No mesmo dia. Que pesado! Era uma véspera de 7 de setembro, era 6 de setembro. Eu estava na minha casa com a minha filha, com a minha mãe, e eu tinha feito um churrasco, porque eu gosto de fazer churrasco. Ou seja, eu estava cheirando a
fumaça de churrasco, tudo. Defumada. Defumada, não tinha feito as unhas e tal. Aí eu fiz assim, bom, eu aceito que seja hoje, mas você não vai reparar nem nas minhas unhas, nem se restar algum cheiro de fumaça. Uhum. Aí ele fala que foi nosso primeiro contrato, Olha. né? E aí nós fomos, né, para esse encontro. Uhum. E desde esse encontro, a gente nunca mais se largou. Uhum. Então a gente ficou horas conversando, depois a gente foi jantar na próxima semana e a partir daí, 15 dias depois, a gente saiu e ele começou com uma conversa meio estranha. Eu falei, bom, ele vai terminar, né? Tinha 15 dias, hoje em dia não dura mais que um mês, né? Eu falei, já estou preparada para ser mandada de volta para casa e tal. E aí, justamente o contrário, ele falou assim, você aceitaria namorar comigo? Então, assim, eu falei, cara, ainda pede namoro. Eu falei, aí não tem como, né? Aí aceitei e desde então a gente começou realmente a ter um relacionamento muito, assim, estreitíssimo, né? De muita afinidade, de muita admiração. E aí a gente foi indo já pensando em próximos passos. Eu não tinha pretensão de me casar novamente, tudo isso, mas ele me convenceu a isso e hoje eu falo que foi a melhor experiência que eu tive, porque foi um casamento do jeito que eu gostaria de ter feito, foi incrível, todo mundo até hoje fala desse casamento e tal. E desde então ainda ficou mais forte a nossa relação. E a gente tem uma relação muito de parceria, de cumplicidade, né? Ele assumiu esse papel de padrasto, mas um padrasto meio pai, né? Então, a gente tem um diálogo super aberto com a Júlia, que hoje é nossa filha. Então, ele ajuda a orientar, o que precisa falar, ele fala. Tem coisa que ele é muito mais pedagógico para falar do que eu. E aqui estamos crescendo juntos, então assim, é um aprendizado incrível. E ter uma pessoa como ele do meu lado só me traz mais crescimento, porque assim, eu sempre fui de seguir adiante. A gente tem, para crescer, a gente tem que seguir adiante, né? E ele me mostra isso cada vez mais. Não, você não vai só crescer seguindo adiante, você vai continuar se transformando, você vai continuar aprendendo, você vai continuar se reinventando, estudando. Então, assim, é muito boa a nossa troca. Que legal. No que a parceria de vocês é igual a uma parceria tradicional cis e no que a parceria de vocês é diferente, se é que existe alguma diferença? Porque eu tô achando muito incrível vocês dois, assim, casal modelo. Eu acho assim que, olhando, né, um casal cis, eu não sei se a gente é tão, vamos dizer, tradicional, a não ser pelo casamento que a gente fez. Porque eu ainda vejo os casais cis com muito tabu. Tá. Não quero falar sobre isso, ou eu falo, mas eu tenho que escolher o dia, a hora, a conjunção dos astros e tal. A gente não tem isso. Tá. Né? Então, quando a gente tem que falar, e por mais que sejam conversas difíceis, a gente senta e fala, né? E como um casal que a gente tem essa outra realidade também do LGBT muito forte, não existe assunto tabu, não existe assunto proibido em casa, né? Eu sempre eduquei minha filha com a diversidade, né? E eu esperava que da minha filha viria essa experiência de diversidade. Eu sempre achei que a minha filha ia crescer e ter um relacionamento LGBT e tal. E a vida estava me preparando outra coisa completamente diferente, né? Então a gente tem muito mais esse canal aberto. Então a gente senta, conversa e pode ser o assunto que for, desde o orçamento doméstico até a gente falar de droga, sabe, de tudo, de sexualidade, de tudo, né? De bebida, então assim, tudo. Não existe limite sobre o que a gente pode trazer para a mesa para conversar. Não existe. Existem, às vezes, os nossos limites, que às vezes eu falo, não, hoje não vai rolar esse assunto. O limite da energia, né? Hoje eu não tenho energia para discutir, né, isto. Mas aí, como ele é muito inteligente, ele dá uma volta e fala assim, não, mas olha,
a gente precisa por causa disso. Aí eu falo, não, então tá, sendo assim, vamos lá. Então eu digo que é uma parceria muito interessante. Por que você se emocionou? Porque ela relembrou a nossa história, da forma como eu a pedi em namoro. E como eu te falei, era meu sonho, né? E assim, agora você falando o que tem de diferente de um casal cis, enfim, eu penso que a diferença é que eu faço questão que a Débora esteja em tudo que eu faço. Presente em tudo que eu faço na minha vida, né? Então, às vezes eu tenho que amarrar ela para ir na academia, às vezes eu tenho que amarrar, mas vai amarrada. E era um sonho para mim, eu sempre falava, meu amor, eu quero me casar e eu quero uma mulher que vá comigo para academia. Eu quero, sabe, para passear no parque, olhar as coisas, né? Porque tudo muda. Aquela árvore hoje tá com folhas e flores, amanhã já não está, e eu quero ver o mundo, né? E eu falava muito isso para ela, e ela às vezes fica, tô com um pouco de preguiça. Eu acho que nos casais, às vezes os homens preferem jogar futebol com os amigos, tomar uma cerveja no bar. E eu falo pra ela, jamais eu vou te deixar num sábado à tarde e vou tomar uma cerveja com alguém. Ou você vai ou eu não vou. Essa é a diferença, porque eu faço questão da presença dela. Qual foi a conversa mais difícil que vocês já tiveram que ter? Conversa mais difícil que a gente já teve que ter, eu acho que foi um tema relacionado à nossa filha, né? E da forma como eu conduzi a educação dela até aquele certo ponto. Tá. Porque como mãe solo, né? Eu super protegi determinados pontos. Ok. E no momento que ela tinha que estar mais pronta para ir para a vida, ela não estava, né? E nesse ponto o Vitor entrou brilhantemente e falou: não, é a hora, tem que dar esse limite, tem que dar essa exposição, tem que deixar quebrar a cara, vai quebrar, mas tem que manter a proximidade. E algumas coisas eu falava: não, ainda não é o momento. Ele falava: quando que vai ser? Quando a menina tiver 40 anos. Né? Então, assim, esses foram momentos difíceis, porque eu acho que eu não queria desconstruir, né, aquela coisa da menina, né, educada, cuidada, com todo, né, todo o cuidado possível, assim. Então, esse foi uma das conversas difíceis. E uma outra conversa difícil foi quando ela tomou a decisão de morar sozinha, né? Nós estávamos até em outro país e voltamos para o Brasil e ela decidiu ficar e pediu para ficar, né? E isso foi uma coisa assim que... Fica lá no outro país? Sim, sim. Uma menina que nunca... Não, filha! Já comprei a passagem de volta, vamos! Calma, Ana, calma. Uma menina que nunca Tem uma ficou... de 10, pelo amor de Deus, não dá ideias, não dá ideia. Ela nunca ficou longe de mim, assim, mais do que, sei lá, um mês que eu estivesse viajando a trabalho, alguma coisa assim, né? E ela estava bem segura do que ela queria e aquilo, pela primeira vez na vida, eu experimentei o que é ter sentimentos, assim, reais em mim. Aquilo me arrebentou e, assim, se não fosse por ele, acho que a minha recuperação teria sido tão rápida, né? Porque ele falou, não, peraí, né? 2 semanas, ok, sofrer com isso, mas que 2 não. Vamos lá. Ela não, né? Não está acontecendo nenhuma outra coisa e tal. O importante é que ela siga o que a gente falou, para ela manter os cuidados, a segurança dela e tal. Então, esses 2 momentos foram bem, assim, bem impactantes. Quem é mais ciumenta? Eu reservo meu direito constitucional de permanecer calado. Tem todo É meu direito. direito. Acho inteligente da sua parte. Mas eu vou dizer que é ele. Mas, Ana, pra mim, o momento mais difícil da nossa conversa foi quando a Débora falou que, pela carreira, ela teria que mudar de país. E eu estava super bem aqui no Brasil. E eu optei por abrir mão da minha carreira aqui para deixá-la crescer na carreira internacional dela. Como foi essa decisão para você?
eu me coloquei muito no lugar dela. E falei, poxa, o que uma mulher espera de um homem no momento assim? Que ele abandone, que ele fuja, que ele deixe ela ir, mas ele não vai ficar satisfeito aqui, né? Então acho que a vida ela tem que ser vivida naquele momento e a vida às vezes é dura. Aham. Traz a gente para posições e decisões, né, bastante difíceis. E aí eu optei por acompanhá-la e foi excelente termos ido, como ela falou, nos trouxe todo esse crescimento com a Júlia e mais a nossa bagagem que adquirimos lá de estar vivendo uma outra cultura, América Central e tudo muito diferente daqui. Adorei você ter compartilhado essa parte da história de vocês, porque muitas vezes a gente vê os papéis invertidos no sentido de, poxa, ser homem é ser o provedor principal e não apoiar a carreira da minha mulher. Tipo, e eu adorei quando você falou a frase, eu tinha que ser homem nesse momento. E o que um homem faria de correto nesse momento, se não apoiar a carreira da mulher? Exato. Eu acho que tem uma lição grande aqui da gente transcender essa questão do gênero para passar para a questão da parceria. As Exato. parcerias verdadeiras, né? Quando pessoas resolvem se unir e viver juntas e construir uma família, você está falando de unir forças, você está falando de construir junto. E tem momentos que vão ser momentos onde ambas as partes vão ter que tomar decisões difíceis, né? E que bom que você teve a coragem e a vulnerabilidade Sim. de tomar essa decisão difícil e ser generoso o suficiente de permitir que ela voasse. Sim, e como você falou, tudo que a gente faz na vida, a gente aprende, a gente usa um dia. Eu tinha feito, a contragosto da minha família, da minha mãe principalmente, magistério. Eu não quis fazer, já passar para a faculdade, fazer um colegial, que agora é o ensino médio, né? E eu usei lá, eu dei aula de português, eu prestei consultoria na migração. Então, assim, eu aprendi outras faces do Vitor que aqui estavam engessadas e eu nunca iria enxergar essa questão aqui. Que legal. Nossa, acho que tem uma história de aprendizado, de abertura, de você estar sem preconceitos, vendo as coisas como elas são, né? Exato. E uma vez vendo a coisa como ela é, tomar a decisão que é melhor para você como ser humano, independente do que a sociedade esperaria, dos papéis que um e outro têm. Sim, e relacionamento, né, é construção. Então não adianta a gente vir com vieses inconscientes de que o homem é o provedor, o homem tem que fazer aquilo, porque é a união da família, como você falou, que vai fazer a diferença da tua família para a sociedade e daquilo que você pensa e você faz. Não aquilo que você vê os outros fazerem, falar eu faço igual e na minha casa eu não faço. É totalmente diferente. Maravilhoso. Eu pensei nesse momento, mas eu não falei. Porque esse momento, a gente se resolveu tão bem, né, para esse momento. E o interessante eram outros homens, até no dia da despedida, os homens pegavam nele assim e falavam: cara, você tá sendo gigante, você tá sendo gigante. Cara, olha, eu não sei nem o que te dizer. Aí depois a gente sentou e falou sobre isso. Ele falou: amor, você entendeu por que eles falavam isso? Porque nenhum deles nesse lugar faria igual. Teria tido a coragem. Teria pedido, se fosse para a mulher, o cara numa situação dessa, pedir para a mulher acompanhar. Mas nenhum deles faria aquilo. E eu falei, realmente, mais uma vez foi gigante. Eu quero encerrar essa conversa passando a palavra para vocês. Eu quero que vocês deixem aqui uma mensagem final, algo que vocês querem que as pessoas levem sobre a experiência de vida de vocês. Ana, eu penso que as pessoas têm que pensar que a vida não é você ficar olhando pela janela as coisas passarem por você. Se você quer algo, você tem que ir em busca, sair da sua zona de conforto, ter as suas dúvidas. Você nem sempre vai ter 100% de certeza daquilo que você quer para você, né? Então eu penso muito que a vida é movimento, a vida é ação, atitude, a vida é alegria. Também não esqueça de celebrar suas conquistas. A vida, às vezes, pode ficar ruim por uma notícia ruim, que são coisas que a gente não governa, né? Mas que a gente sempre tenha esse olhar
para o próximo, da inclusão, da diversidade e de sermos cada vez mais humanos uns com os outros, seja em pequenos relacionamentos, pequenas células familiares ou corporativas, a gente pode ser quem a gente é em qualquer lugar. E você? Bom, para mim a mensagem que fica é que cada vez mais a gente tem que valorizar e praticar a diversidade. E a diversidade para mim é no sentido amplo da palavra. Quando a gente fala de homens, mulheres, gerações diferentes, etnias, culturas, pessoas LGBT. E isso não é só uma questão de vida, de famílias, acho que tudo, né, começa ali na família. E cada vez mais eu gostaria de ver as famílias com esse olhar mais atento e mais amoroso, né, para as pessoas LGBT, mas também nas empresas, porque quanto mais diverso esse ambiente, mais rico e melhores resultados a empresa vai ter. Mas hoje eu ainda vejo líderes, se é que a gente pode, né, chamar assim, mas pessoas em posições-chave de liderança que ainda têm essa visão muito míope, né, com esse olhar. Então, quando fala de diversidade, fala homens e mulheres na faixa etária e tal. Não, diversidade é muito mais amplo do que isso, né? E quando a gente fala de diversidade voltado para o LGBT, a gente tem muito que aprender com essas pessoas, muito que compartilhar e fazer o melhor uso disso, porque realmente o mundo só vai ser melhor se a gente continuar, se a gente aprender a respeitar essas diferenças, mas trabalhar em conjunto com todas essas diferenças. Eu vou contar para vocês o que eu levo dessa conversa. Eu tô curioso. Que ninguém me perguntou, mas eu vou dizer mesmo assim. Para mim, essa foi uma conversa de abundância, de entender que aquilo que eu ensino para muita gente, mas colocado na prática, na história de vida de vocês, que muitas vezes a dificuldade, o estresse, a pressão é um privilégio, porque só passa por isso quem joga grande, quem faz conquistas grandes, quem muda as coisas do status quo para algo diferente e melhor, para quem consegue chegar no próximo nível. E eu vejo vocês em vários momentos nessa conversa trazendo exemplos de que vocês fizeram isso. Vocês não usaram a pressão e o estresse e a resistência como uma desculpa para justificar por que que eu não fiz, por que que eu não fui, por que que eu não cheguei, mas sim como mais uma oportunidade de aprender algo para ir para o próximo estágio de vida, que é escrever a sua história, né? Então, foi muito inspirador ouvir a história de vocês, de cada um de vocês dois e de vocês dois juntos. E eu quero agradecer mais uma vez por vocês terem compartilhado isso comigo e com quem está assistindo a gente aqui. Eu Obrigado, agradeço a Ana. oportunidade. Quem quiser continuar essa conversa com vocês, onde que encontram vocês para continuar essa conversa? Pode falar aqui. Meu Instagram, Victor Teixeira Advogado. Maravilha. Falem com o Vitor, deixa a Débora em paz, ok? Tipo, ela é dele. Eu passo o recado. Exatamente. E se você gostou dessa conversa, se você quer comentar alguma coisa, quer deixar uma pergunta para eles, já comenta aqui nos comentários e curte, compartilha e se inscreve no canal. Eu virei essa pessoa que pede para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Então faça isso, por favor, para a gente saber que a gente está no caminho certo, trazendo coisas de valor para vocês. Um beijo. Até a próxima.